Salmos 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na sua tradução 40, vem pelo amanhecer. Amados, quem de nós que estamos aqui, os que estão encasacados ou não já estiveram momentos, normalmente dentro do seu quarto, onde você chorou, se derramou em lágrimas, desabou por dentro, e nesse choro você tentava falar e não conseguia. Nesse choro você tentava expressar algo, mas você não era ouvido, nem por você mesmo. Porque às vezes nós passamos por problemas, situações, circunstâncias, que se alguém perguntar, ô fulano, por que você está assim? Aí a resposta que a gente ouve é, nem eu sei explicar. Você não já passou por essa fase? Claro que já. Esses processos foram exatamente o que o salmista estava passando quando ele escreveu esse Salmo 30. Eu fui escrever alguma coisa aqui sobre ele e me veio a lembrança isto. Esse salmo, Alcione, me faz entender que o choro é passageiro. E o que é interessante, irmão Renilson, não é só isso. É que eu entendi que quando o salmista diz o choro dura uma noite, mas no original, sabe como é que diz? Não é a alegria vem pela manhã. A alegria dura o dia todo. O que é mais longo? Uma noite ou o dia todo? O que é mais longo? Uma noite ou o dia todo? Os dois igual. Quando o salmista fala de uma noite, na cultura deles, na cultura judaica, durava de 6 da manhã a 3 da madrugada. É uma noite. O dia todo para eles durava de 3 da manhã a 6 da noite. O que é mais longo? Um dia. Então o salmista estava dizendo, o choro é mais curto, mas a alegria vai durar bem mais do que o momento de choro. Você está entendendo o que é difícil? Então perceba bem, o tempo de choro é curto, é momentâneo. Mas, todavia, porém, no entanto, vamos exemplificar isto. Se você lembrar, você vai ver que Salmo 6,6 relata, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, relata que Ana chorou. João 11,35 vai relembrar que Jesus chorou. Aliás, quem nunca chorou? Talvez você não tenha chorado depois de adulto, mas pelo menos na chinelada da sua mãe, na japada de sua mãe, na cintura usada de sua mãe, você deve ter chorado. Mas, em algum momento da nossa vida, a gente chorou, é normal. O crente, o Mato Nascimento disse que o crente chora, mas também vive cantando, porque na luta, o chorar e o cantar, a Deus faz bem. E quando o crente chora, mobiliza os céus. Mas você não tem noção o quanto a sua lágrima é um grito na presença de Deus. Não chorar é não estar com capacidade de chegar diante de Deus pedindo socorro. Porque se você não tiver a capacidade de pedir pelo menos socorro, você vai morrer. Mas se você souber pedir socorro, certamente o socorro chega. E o choro é uma forma diante de Deus de você pedir socorro. Perceba bem, interessante é você perceber que o choro Deus permite para que haja quebrantamento. Às vezes a gente está com o coração duro, o coração às vezes está deixando de ser de carne para ser de pedra. Aí Deus permite algum processo para a gente chorar, para que haja quebrantamento. Alguém quebrantado não precisa fazer muito esforço para ser ouvido por Deus, porque o crente quebrantado demonstra, sabe chorar quando falta palavras.
E você vai perceber que todo mundo que chorou na Bíblia, quando não foi o choro amargo, a Bíblia diz, e chorou amargamente. Quando não foi o choro amargo, quando foi o choro, clamor, Deus respondeu de forma diferenciada. Eu faço uma analogia minha, não está na Bíblia. Eu faço uma analogia minha. Você lembra que a Bíblia diz que Ana chorava no templo? Quando Ana chorava, Deus deu para ela um filho. Você percebe que a Bíblia diz que Ana ia ao templo orar. Por mais de dezenas de vezes. Todo ano ela ia orar. Mas a Bíblia registra que quando ela chorou, ela saiu com a resposta. Tanto ela chorou que ela só conseguia bater os lábios, que o sacerdote já estava ruim da vista, pensou que ela estava bêbada. De tão abatida, desesperada, desconsolada, desablada que ela estava. Mas a Bíblia registra que quando ela chorou, Deus mandou resposta. E quando o profeta falou para ela, vai e seja feito conforme você está desejando que seja. A Bíblia diz que o rosto dela já deixou de ser o rosto de quem estava chorando, para se transformar em um rosto sorridente. Porque se o choro dura uma noite, como diz o Salmo, o crente não chora sem esperança. O crente não chora desesperançado. Você vai perceber que quando você está com alguém no hospital, quando ele sofre um acidente, você até chora. Meu Deus, meu sobrinho, meu primo, meu filho, meu marido sofreu um acidente. Meu Deus, e agora? Mas é um tipo de choro, porque ele está vivo e você sabe que a possibilidade dele se recuperar existe. Mas quando você chora por alguém que está morto, é um choro diferente, não? Porque as suas esperanças dele voltar à vida, a não ser que Deus faça um milagre, é difícil, né? Então o choro por alguém que se acidentou, mas está no hospital todo quebrado, mas tem possibilidade de retornar à vida normal, é o choro de quem perdeu alguém perdeu a vida, seu parente, seu amigo, seja lá quem for, é diferente. Agora, o choro do crente não é desesperado. Por quê? Porque quando ele entende que o choro é por uma noite, ele sabe que a noite dele vai ser mais curta do que o dia. Porque quando o dia chegar... Porque o salmista, eu quero me aprofundar mais um pouquinho nisso. Porque o salmista diz, por uma noite é a luta. Porque tem luta na sua vida, na minha vida, que parece verdadeiras noites escuras. Você não enxerga nada. Você está pelo tato. Você está ali sem saber direito, sem estar orientado direito, sem ter a direção direita. Está tudo escuro. É uma noite que você pensa que não vai amanhecer. Mas quando amanhece, aí os seus olhos clareiam, você consegue enxergar tudo, o brilho do sol, você consegue ver tudo plenamente e claramente. Por isso que ele diz, é uma noite. A luta é como uma noite. A luta parece uma noite. A luta dura uma noite. Mas, todavia, porém, no entanto, portanto, não se apeneie, não se perturbe, não perca o rumo, não perca a esperança, não jogue a toalha, não chute o pau da barraca. A alegria está chegando pela manhã. Por que o salmista diz? Porque várias vezes o salmista já tinha pensado, dedução minha, é isso aqui, dedução minha. Eu não sei nem se eu vou para o templo hoje. Eu não sei nem se eu pego a harpa para tocar hoje. Eu não sei nem se eu pego o órgão para tocar hoje. Eu não sei nem se eu maestro uma música para Deus hoje. A minha vida está bagunçada. Mas quando ele lembrava que a alegria ia chegar pelo amanhecer, aí ele dizia, é só uma fase, é só um momento, é só um processo. Por isso, alegrei-me no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, se o crente entende que tudo que você passa é só um processo, porque tem crente que entende que o processo parece que é eterno. Não é, filho. O processo não é eterno, o processo é momentâneo. Ou vocês que são mãe aqui, só não entende que nunca teve filho. Mas
Vocês que são mãe aqui, a gravidez é eterna? Não. Vocês que são mãe aqui, o menino fica com 1 ano, 1 mês, 2 anos, todo o tempo? Não. Então entenda, você vai ver, por mais que hoje pareça uma coisa que é inacabável, indestrutível, que vai durar a vida toda, é um momento, entenda isso, é um instante, entenda isso, é agora, mas amanhã amanhece já. E entenda, tem noites, você sabe disso, somente quem planta, tem noites em um percurso do ano que elas são mais longas, tem noites que são mais curtas. Você já percebeu isso? Você pode olhar, tem um período do ano que 4h30 você está vendo o sol nascer. Isso. Tem um período do ano que dá 5h30 e ainda está meio escuro. Já percebeu? Às vezes você está numa noite de luta, mas uma noite de verão. No instante amanhece. Às vezes você está numa luta, e é uma luta de noite de inverno. Além de frio, para amanhecer demora mais. O problema é, e essa é a resposta de Deus essa noite, o choro só dura uma noite. O salmista não diz 2, uma. Mas pastor, mas eu não sei quando é que vai ter o fim essa noite. Eu também não sei quando é que vai ter o fim de algumas noites minhas. Mas eu sei que vai amanhecer. Crente que não tem aquela segurança em Jesus, quando passa a primeira noite, sei não, parece que você se for fazer uma primeira vigília, você vai ver. Quem não é acostumado a fazer vigília, meu Deus, eu até aconselho, não traga relógio para a primeira vigília. Porque você olha tanto para o relógio que é capaz de torcer os braços. Parece que é uma eternidade. Aí quando o dia amanhece, você sai tão leve, crendo absurdamente que a sua vitória, que você passou a noite toda clamando, vai chegar. Olha, eu não sei, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sei como que Deus vai fazer. Mas o choro pela construção já tem durado algumas noites. Mas a alegria está começando a chegar. Já tem gente em Maceió dizendo: eu quero ficar aí com 3 dias de trabalho, só trabalhando e parar para comer. Choro. Aí eu vejo uma luz assim, né, do fim do túnel. E Jesus está amanhecendo. Imagine seu choro pela salvação do seu pai, seu choro pela salvação da sua mãe, seu choro pela salvação dos seus irmãos, seu choro pela salvação do seu esposo, seu choro. Continue chorando. Porque o choro do crente não faz perder as esperanças. Não. O choro do crente não é um choro de alguém que perdeu tudo. É um choro que o Espírito Santo, o conhecido Consolador, está junto com você. Uma coisa é você chorar desconsolado, outra coisa é você ter o Espírito Santo para consolar. Meus amados, percebam bem que estou terminando já. Pelo dia é o tempo de alegria. A promessa de amanhecer existe. Deus permite que a noite dure, mas que o novo dia amanheça. Eu sempre digo uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Alcione, ou irmã Margarida, o amanhã existe? Existe o amanhã? Vamos pensar. O amanhã existe? Não sei se eu quero que o senhor. O amanhã está para vir, né? Mas ele existe? Ele ainda não existe, né? Porque ele ainda vem, né? Ele não chegou ainda. E quando o amanhã chegar, vai ser quando?
Vai ser amanhã? Vai ser hoje. Então, a gente nunca deve se preocupar com o futuro. Só deve esperar. Porque ele não existe. Ele ainda vai chegar? Não é verdade? Uma tia de uma irmã lá de Rosa Luxemburgo, da Tati, ela foi dormir cheia de programação. Vocês estão lembrados da Tati, né? Aquela mulher que senta aqui no culto de ceia. Pronto. Ela foi dormir cheia de programação. Aí eu vou falar uma linguagem que eu ouvi. Ela foi dormir e acordou morto. Ninguém acorda morto? Ela foi dormir e não acordou. Então o amanhã para a gente não existe. A gente espera, mas ele não existe. O ontem para a gente não vale. Já passou. Então a gente só tem o hoje. É uma que vem com 2 filhas. Foi uma tia dela, não parece que faleceu. Foi. Ou foi tia, ou foi irmã da tia, coisa assim. Aí, essa semana passada. Aí, o ontem não interessa mais pra gente. Passou. O irmão, o seu Francisco completou 64 anos. Ele vai completar 64 anos de novo quando? O ano que vem vai completar 64 anos. Não, ele completou esse ano. O ano que vem é 65. Então 63 passou, 64 está passando, 65 vai chegar. A gente tem que viver o hoje. Por isso que a gente deve se preocupar só com aquela noite difícil, com aquela noite traiçoeira. E esperar convictamente. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Porque aquele que tem fé é necessário acreditar que Deus é o galardoador de todos aqueles que existem e daqueles que o amam. Então, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu estou esperando, e com a certeza daquilo que você não vê. Eu não estou vendo, mas tenho absoluta certeza. O choro tem que ser com fé. Porque sem fé é um choro, sem esperança de amanhecer. E se você chora sem fé, meu amigo, é uma carreta desenfreada, descendo ladeira abaixo. Mas se você chora com fé, ô irmão, está chorando por quê? É porque eu estou passando uma madrugada difícil, mas eu não estou desesperado, desinconsolado, eu não estou atormentado. Mas como assim se o senhor está chorando? Não, porque amanhece já. A alegria vem pela manhã. Mas a resposta divina é o seguinte: o consolo de Deus, ele não só nos renova, mas nos transforma. Você chora uma noite toda pelo milagre. Quando o milagre chega, você fica renovado, mas também transformado. Você conhece logo o crente que recebeu o bênção. E conhece aquele que está passando por luto. O crente que está passando por luto, ele tem um hábito. O crente que está passando por luto, ele tem um hábito. Você vê ele na igreja frequentemente, chorando, orando, clamando ao Senhor, pedindo, mas com aquele semblante de preocupado. O que está acontecendo com o irmão fulano, com a irmã fulano? Rapaz, eu não sei. Vou perguntar a ele: irmão, você está passando por alguma luta? Estou, meu irmão. Perdi meu trabalho. Irmão, está difícil. Tá mesmo, irmão? Por que o senhor não falou que a gente se juntava aí para ajudar o senhor? Não é que perdi meu trabalho, tem um negócio aí para pagar e, meu Deus. É mesmo, amado? É aquele irmão que fica uma semana meio abatido, você já sabe que ele está um pouquinho abatido. Quando ele recebe um milagre, ele chega com um sorriso aqui. Você não precisa nem dar mais senhor para ele, ele já está rindo. Irmão, foi que houve para o senhor? Meu amado, essa semana eu recebi a minha vitória, aquilo que eu esperava, aquilo que eu desejava, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu fiz no voto. A vitória chegou. Independente de em que processo você esteja, não deixe os pés de Jesus, não descola de Jesus, não se afaste de Jesus, porque muitos crentes se aproximam de Jesus
na hora da luta se afastam na hora da bênção. E outros se afastam de Jesus na hora da luta. E se aproximam por um período na hora da bênção. Se você entender o que esse texto quer dizer, visão teológica, o salmista Davi nos ensina que o choro e a alegria fazem parte dos ciclos da vida para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Você vai concordar comigo que às vezes quando a gente está com a geladeira cheia, sem enfermidade nenhuma, com as contas tudo pagas, a gente fica meio relaxado às vezes. Não é todos não, é exceção, tem exceção. Mas você vai concordar comigo, eu sempre digo que a vida do crente é uma roda gigante, Anny. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não se empolgue muito quando você estiver em cima. Mas também não se reclame tanto. Não murmure tanto quando você estiver embaixo. Porque é um processo rotativo. E quem está aqui embaixo hoje, ao amanhecer vai estar em cima. O problema é que nessa roda gigante, a gente se empolga demais quando está em cima. E desempolga-se totalmente quando está embaixo. E esse ciclo de relacionamento com Deus, Ele quer ver que crente sou eu. Nas noites e nos dias. Você está entendendo? Eu não posso mudar a minha crença em Deus por causa da situação que eu estou passando. Seja ela boa ou ruim. Seja ela boa ou ruim. Deus permite isso para que nós entendamos esse ciclo de relacionamento. O choro reflete a nossa limitação. A alegria demonstra a graça de Deus conosco. Muitas vezes nós não nos achamos limitados. E o processo vem para mostrar para a gente que a gente não depende de nós, que a gente não depende do emprego, que a gente não depende da esposa, que a gente não depende do marido, que a gente não depende do carro, que a gente não depende das coisas, a gente depende de Deus. Aí, quando Deus vê que você está em noite de choro, aí Ele age na sua vida, entrega nas tuas mãos o milagre para mostrar a grandeza dEle na sua vida. E para mostrar para você que quem fez foi Ele, não foi a sua capacidade, do seu braço, da sua inteligência, do seu QI. Não. Você vai lembrar de Gideão lá em Juízes? Deus disse: Gideão, eu só quero 300. Mas Senhor, do outro lado tem 135 mil pessoas, soldados, montados só a cavalo. Eu não estou falando para o Senhor nem quem está montado a camelo, nem quem está de pé. Eu estou falando só os que estão a cavalo. São 185 mil. E a gente com 300, Senhor. Vai vencer essa guerra como? Então, eu quero mostrar para você que quem está vencendo essa guerra sou eu, não o povo. Por isso que eu não quero nem que vocês lutem. Só cante. Aí a Bíblia diz que quando os povos de Israel cantavam, aí os soldados, os inimigos, olhavam um para os outros, viam que o outro era seu inimigo e se matavam uns aos outros. Você entende a estratégia de Deus? Muitas vezes eu não entendo, eu só aceito. Meus irmãos, para encerrar e concluir, sabe o que é que dá de... porque o crente chora com prazer? Viu, Margarida? Sabe por que o crente chora com prazer? Quem já teve prazer aqui de chorar? Você já teve, mano? Prazer de chorar? Não. Você já teve, você já teve prazer de chorar? Minha mãe 3, você já teve prazer de chorar? Já teve prazer em chorar? Já? Oi, irmã Quitéria Maria, você já teve prazer em chorar? Já. Eu sei que não sou eu que é diferente. A Donato já teve prazer em chorar? É um choro gostoso. É um choro gostoso. Ô, Ana, tu já teve prazer em chorar? Já? Nós já tivemos. E o salmista diz que na luta, que a gente chora uma noite, a gente precisa ter o prazer de chorar. Sabe por quê? Porque quem chora durante uma noite
sabe que a alegria, já, ao amanhecer, vai ser inevitável. Sabe por que o crente precisa ter prazer em chorar? Porque como é que o Consolador, o Espírito Santo, faz se cumprir o que está escrito em sua palavra? Que o Espírito do Senhor enxuga dos nossos olhos as lágrimas. Como é que o Espírito Santo vai enxugar as suas lágrimas se você não chora? Você já pensou? Eu mesmo fico feliz quando eu choro, ou na presença de Deus, ou por alguma coisa, que a minha esposa chega com um lencinho, ela não faz nem assim, né? Faz assim. Né? Rapaz. Aí chega assim, fecha o olho, aí eu fecho. Se fosse eu enxugando, era assim. Mas como é ela? Aí dá vontade de fechar, não, continue. O Espírito Santo enxuga abraçando. O Espírito Santo enxuga consolando, José Pagão. O Espírito Santo enxuga tirando a angústia, tirando a tristeza, tirando a noite escura e fazendo o seu dia amanhecer. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz quando o seu dia vai amanhecendo. Basta de angústia, basta de tristeza, basta de luta. A vitória está chegando. Deixa o sol raiar, deixa o sol aparecer, deixa o sol brilhar. E quando aparece a estrela da alva, a gente tem certeza, a noite está passando, a angústia está saindo, a tristeza está indo embora, a aflição está sumindo. Por quê? Porque o dia está amanhecendo. Irmãos, é fácil você entender isso. Não se desespere com as coisas da vida. Olha a minha noite sentada nessa cadeira. 2 anos e 7 meses. Sem voltar a andar. E aí? Tá mais do que na hora de eu me desesperar, né, Jesus? Se desesperar, fica pior. Fica pior. Se eu me desesperar, eu me quebro emocionalmente. Se eu me desesperar, eu perco o psicológico. Se eu me desesperar, eu não vou sair do canto. Agora, se eu confiar no Consolador, se eu tiver certeza no Deus que eu sirvo, se eu acreditar absurdamente no Deus que faz o impossível, o inexplicável, eu tenho certeza, amanhece já. Mas, todavia, porém, no entanto, como devemos reagir ao tempo do choro? Reconheça a sua dor diante de Deus. Ore, chore aos pés de Jesus, que Ele se compadecerá do seu coração quebrantado. Não desista no meio da noite, espere o amanhecer, preparando-se para a vitória que Deus tem para a sua vida. Viva o seu tempo de alegria com cultos em ação de graças. Alegre-se no Senhor e compartilhe a sua alegria com os outros. Tem irmão que não gosta de compartilhar a alegria com os outros. Gosta não. Como o senhor sabe disso, pastor? Eu já passei por isso. Eu jejuei pelo irmão para ele conseguir um milagre, uma bênção, uma vitória. E naquele tempo, 1900 não, na verdade foi 2000. Eu vou dizer quem é. O irmão Silvio. Ele desejava muito ter uma bicicleta, ele era pobrezinho mesmo. Ele desejava muito ter uma bicicleta. E eu disse aí, Jesus vai te dar, meu irmão. Jesus vai te dar. Naquele tempo, Monark era cara que era beleza, não sei quanto era. Era cara que era beleza. Aí, um camarada disse a ele, ô Silvio, pinta aqui esse quarteirão. Era uma casa que pedia mais ou menos uns 30 metros de parede. E pinte lá aquelas colunas ali, aquela porta ali. 3 dias de trabalho. E ele pintou. Sabe como deu a ele? Uma bicicleta Monark zerinho. Ele ficou tão feliz, rapaz. Aí, um dia eu disse, vou testar os irmãos Silvio. Aí eu fui na casa dele de pé. Sou irmão Silvio, me empresta a sua bicicleta. Eu estou sem bicicleta agora. A gente orou, graças a Deus, Jesus respondeu, já está feliz, bicicleta. 3 meses depois. Empresta a sua bicicleta. Ele puxou a cabeça assim. Ih, rapaz, se tivesse suja eu ainda emprestava, mas está limpa. Eu olhei para ele.
Nesse tempo não era muito crente, não sabe? Jesus toma a bicicleta dele. Toma para ele aprender a ser humilde. A deixar de ser mesquinho. Depois eu disse a ele, irmão, Senhor, eu não feio, rapaz. Eu não prestei minha bicicleta. E quando eu fui pedir ao Senhor, o Senhor não me deu a bicicleta. É porque a gente tem que ter cuidado nas coisas. Sim, irmão, você me conhece, sabe que eu não quero não. Tem bênção que Deus não dá, porque Ele sabe que eu não vou comemorar com meus irmãos a bênção que Deus me deu. Eu era assim, desse jeito, com teclado. Vou pedir emprestado, eu dava. Mas que conversa, mano. Dou nada. Depois que eu entendi que era melhor eu ter a mão aberta para alguém. Quer tocar para a igreja? Quer. Mas eu não tenho teclado, não. Hoje, essa semana mesmo. É o cantor que vem cantar lá em Roda Luxemburgo. Ele só vai ter um sonho de aprender a tocar teclado. Ele disse, olha, tenho 2 teclados aqui. Quer levar um para você? Mas quando eu devolvo quanto? Sem previsão. E quem disse que eu era assim? Ele pode ser. Mas eu aprendi com Deus que quanto mais eu disponibilizo o que eu tenho para Jesus, Ele me dá mais. Então, se o seu choro dura, amanhecendo vai chegar a sua vitória. Comemore com seus irmãos. Comemore com seus irmãos. Comemore. Um irmão conhecido meu se formou e não sei porquê, de repente ele andava com as mãos dentro do bolso. Era para não mostrar o anel que ele comprou. Irmão, pelo amor de Jesus, comemore. Mas eu não queria mostrar. Mostre, meu irmão. Então arranca o dedo. Comemore com seus irmãos a bênção que Deus tem para você. Que Ele lhe deu. Eu não vou nada. O povo de Israel, no dia da inauguração do templo de Salomão, você está lembrado quantos dias de festa eles fizeram? Com todo Israel, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Eles fizeram 15 dias de culto. De noite, né? De noite. O que é que você não acha, né, na inauguração do nosso templo, para a gente fazer 7 dias de culto direto? Amém. Olha, você sabe que ouvi misericórdia. Salomão deu 15. Sabe por quê? Culto de festa, inauguração, culto de ação de graça tem comida? Porque durante os 15 dias de festa, na inauguração do templo de Salomão, teve comida depois dos cultos. Ele matava bois para dar para o povo comer. É um hábito da cultura judaica. Você entendeu? Porque Salomão ficou tão feliz, durante 20 anos ele demorou construir o templo. Quando foi com 15 dias, ele disse, não, agora é hora de comemorar. Vamos fazer 15 dias aqui comendo carne até umas horas depois do culto, mas antes o culto, mas antes a adoração, mas antes o louvor. Passaram 20 anos. Senhor, nós queremos o templo. Senhor, desejamos o templo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando condições de construir o templo. Depois amanheceu o dia, eles inauguraram o templo, 15 dias de culto. O que a senhora acha, irmão? Nós vamos fazer 15 dias de culto? Esse povo está me surpreendendo. Amados, o que aprendemos nós? A passar as noites chorando, se preciso for, se fazer parte do processo. Mas não esqueça, não desespere, não perca o equilíbrio, não se apavore, amanhece já. Faltam só 8 horas, mais ou menos, 7 horas e meia, para o dia amanhecer. Você chora, mas você vai cantar. Você chora, mas você vai adorar. Você chora, mas você vai engrandecer o Senhor. Nunca pense que você vai morrer chorando. Só se for na vida. Amém? Irmão Cícero, por favor, venha aqui dar um testemunho de o que é que o senhor está achando das quartas-feiras. Próxima semana vai ser irmã. Vem aqui dar um testemunho do que o senhor está achando das quartas-feiras. Saudações mais uma vez para a paz do Senhor. Está sendo muito bom, estou aprendendo bastante, né? Coisa que muito tempo já eu venho frequentando as igrejas, eu venho sabendo, né? Nós vemos na quarta-feira no estudo, começando a entender e aprender coisas. Mateus, no período 16 e 19, que eu aprendi bastante. E quem vem sempre vai aprendendo muitas coisas, né? Maravilha. Nós queremos que hoje é o pastor que dá nas quartas-feiras a aula, mas nos próximos meses, logo, vai ser os irmãos e o pastor vai estar sentado ouvindo. Irmã Quitéria, sentimos falta da senhora, vem, Quitéria Maria.
Sentimos falta da senhora. Certo? A senhora quer vir orar para a gente encerrar? Não? Hoje não. Amém. Meus irmãos, orem porque os desafios vão começar daqui a pouco sobre a construção do templo. Quem está conosco nessa missão diz amém? Eita glória! Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, agradecemos o teu nome, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pelo irmão Renilson que fez a abertura do culto, por toda a família vivendo o chamado que está aqui, Josefa Maria, Josefa Pedro, oh Senhor, Josefa Gama, Pai, toda minha mãe Três, Senhor, dá saúde a ela, está meio adoentada hoje, dá saúde a ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a irmã Quitéria Maria, Quitéria Donato, a irmã Vanessa, Senhor, abençoa, Senhor, Alcione, muito obrigado por ela aqui, muito obrigado pela Ana, Senhor, obrigado pela filhinha dela que está participando do grupo, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o início da construção do templo que o Senhor está direcionando para isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa também, Senhor, cada família aqui, Senhor, cura, liberta, salva, transforma, regenera, ô Senhor, te agradecemos, Senhor, pela PN, Senhor, que chegou tarde, mas chegou, Pai, abençoa a família da PN, em nome de Jesus, abençoa o grupo que louvou aqui, as crianças que adoraram teu nome aqui, Senhor, a dupla, Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto de quarta-feira, abençoa, Senhor.